como vocês estão? No vídeo anterior, nós vimos que Abraão foi chamado por Deus para ser o pai do povo escolhido e que ele fez com ele uma aliança de amor. No vídeo de hoje, a gente vai ver mais um pouquinho sobre a história do povo de Deus. De todos os personagens do Antigo Testamento, José do Egito tem a história mais fascinante. Ela é cheia de sonhos, símbolos e significados. A proteção de Deus é sentida passo a passo da vida de José. Com ele, Deus encaminha a salvação do povo hebreu. José nasceu em Canaã, na Palestina, e era um dos 12 filhos de Jacó. Lembra que a gente falou sobre ele no vídeo passado? E seu pai tinha por ele um carinho muito especial, um amor muito grande. E isso acabava causando inveja nos seus irmãos. Além disso, José costumava ter sonhos muito interessantes e estranhos, o que deixava os irmãos mais furiosos ainda. Certa vez, José sonhou que toda a sua família e ele eram feixes de trigo. O dele estava em pé, grande e alto, e os outros estavam inclinados em direção a ele. Num outro sonho, José olhava para o céu, e a sua família eram o sol, a lua e as estrelas, e todos se inclinavam na direção dele. Seus irmãos não só tinham inveja e ficavam bravos com ele, como também já pensaram em matar José, para poder se ver livre disso tudo. Um dia, os irmãos de José estavam longe de casa, no campo trabalhando, porque eles eram pastores de cabras e ovelhas. Jacó, preocupado, pediu para que José fosse procurar por eles, para levar comida e trazer notícias. Assim que os irmãos viram José chegando, eles começaram a gozar dele. E foi isso que eles combinaram. Combinaram de jogar José num poço e deixar ele lá e falar para a família que ele tinha sido atacado por um animal feroz. Logo que José chegou, os irmãos tiraram a túnica dele, rasgaram, sujaram com sangue de uma cabra e jogaram José no poço. E depois disso, eles, felizes com o que tinham feito, sentaram para comer aquela comida que José tinha levado para eles. Um tempo depois, eles tiram José daquele poço e vendem ele para um comerciante do Egito. Eles costumavam fazer essas viagens levando mercadorias de um lugar para o outro. Mas naquele tempo também era costume vender pessoas para trabalhar como escravos em outras cidades. E foi isso que os irmãos de José fizeram com ele. Depois disso, os irmãos de José voltaram para casa, mostraram, levaram a túnica rasgada e suja e falaram com o pai o que tinha acontecido. Jacó, quando descobriu que o filho tinha morrido, ficou muito triste. Já no Egito, José se tornou escravo do capitão da guarda real do faraó. E o trabalho dele era tão bom, o capitão da guarda gostava tanto do trabalho dele, que tornou ele chefe de todos os seus escravos. Só que um dia, José foi acusado injustamente pela esposa do capitão da guarda e acabou sendo preso. Mas José não ficou revoltado com isso. Ele continuou sendo bom e amigo de todos. Foi aí que aconteceu uma das coisas mais importantes da sua vida. José começou a interpretar os sonhos dos seus colegas de prisão, e ele não errava nenhum deles. E com isso, a sua fama chegou até o faraó. Então, o faraó chamou José para explicar o significado de um sonho que ele tinha tido e que nenhum sábio tinha conseguido desvendar. O que era aquele sonho, o que significava aquele sonho. O faraó contou que nesse sonho ele viu sair do rio Nilo 7 vacas gordas, bonitas, bem nutridas, e depois delas outras 7 vacas magras, desnutridas, que devoraram aquelas 7 que tinham vindo antes. Ele viu também sair de uma única haste 7 espigas bonitas, cheias de grãos, e depois 7 espigas feias que devoraram as 7 bonitas. José, depois de ouvir atentamente o que Faraó tinha contado, e com a ajuda de Deus, interpretou que as 7 vacas e as 7 espigas tinham o mesmo significado. Assim, as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representariam 7 anos de fartura, de colheita em abundância no Egito. Porém, depois viriam 7 anos de fome, e não só no Egito, mas nos locais vizinhos também. Seriam 7 anos de miséria para todos. José então sugeriu ao faraó que durante aqueles 7 anos de fartura, eles separassem e guardassem uma parte da colheita,
porque assim a população ia se prevenir e não sofreria tanto nos 7 anos seguintes, que seriam os de miséria. E o faraó, impressionado com a sabedoria de José, não teve nem dúvida. Ele seria o homem certo para cumprir essa missão. E ele nomeou então José como o ministro responsável por acompanhar esse trabalho de armazenamento da colheita. E com isso, José passou a ser uma grande autoridade no Egito. Em Israel, a antiga terra de José, também houve fome e seca. E os seus irmãos foram até o Egito em busca de alimento. Quando eles chegaram lá, eles não reconheceram José, mas José o reconheceu. E José não sentiu raiva deles. Durante a segunda viagem dos irmãos de José até o Egito, ele se identificou para eles e os perdoou. E os irmãos de José pediram perdão por tudo que eles tinham feito com ele. E também levaram Jacó para rever esse filho que ele achava então que estava morto. E Jacó ficou muito feliz. E com isso, toda a família se mudou para o Egito para morar com José. E foi assim que o povo escolhido de Deus ficou no Egito por mais de 400 anos, até sua libertação pelas mãos de Moisés. Devemos aprender com José do Egito a perdoar aqueles que nos ofendem. E se você quiser ver essa história na Bíblia, é só procurar no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 46. Esse foi o nosso vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre essa história tão bonita. Na próxima semana, a gente vai continuar a falar sobre a formação desse povo escolhido de Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!